Palavra de Deus, e abram no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Esse texto é muito importante, viu? Para você saber por que Deus te escolheu. Quem é escolhido de Deus aqui? Para que razão o Senhor te escolheu? Qual foi a razão da escolha de Deus? Você vai aprender isso aqui hoje, tá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes, vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Olha só, hein? Vou reler mais uma vez. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Quem tem a certeza que o Senhor te escolheu? E para que o Senhor te escolheu? Nós vamos aprender isso aqui hoje. Será que o Senhor Jesus, que Ele que está dizendo isto, te escolheu para você ficar sentado apenas? Como diz o ditado popular, prego de banco, para você ficar aí sentado? Ou te escolheu para um ofício, para um cargo, uma função? Então Ele nos escolheu, e nós vamos aprender para que Ele nos escolheu. Então vou reler mais uma vez o versículo 16, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele, o Senhor Jesus, vos conceda. Diga: o Senhor Jesus me escolheu para que eu ganhe muitas almas para o seu reino. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu sou escolhido, eu sou escolhida a dedo pelo Senhor, para ganhar muitas almas para o reino de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite, e tome a boca do mensageiro, e tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar, tome o seu assento. Esse texto é muito importante, e nesse texto o versículo nos apresenta 4 características divinas. 4 características apenas neste versículo, e eu vou te mostrar todas elas. A primeira característica que está aqui, está: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Primeira característica, escolha de Deus. Então quem escolhe é Deus. Escolha de Deus está ligado à vocação. A vocação que uma pessoa tem pelo Senhor. Deus o chama. A palavra vocação no latim é vocare, que quer dizer chamar ou escolher.
Então, vocação é a capacidade específica para realizar algo. Então, Deus nos chamou para realizar algo. Deus nos escolheu para realizar algo. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro, para realizar algo. Então você não foi escolhido, chamado por Deus para ficar apenas sentado nesse banco. Como diz o ditado, prego de banco. Você foi chamado para realizar algo. Diga assim: eu fui chamado, escolhido para realizar algo. Segunda característica está ali: e vos nomeei. Nomear não é dar nome, nomear é dar ocupação. Não é dar nome, eu vou dar um nome. Não, nomear para um ofício, para um cargo ou uma ocupação. Então vamos lá, Deus me chamou para um cargo, Deus me chamou para uma função. Então vamos para a terceira característica nesse texto. Quando Deus escolhe, Ele nomeia. E o que Ele disse? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Terceira característica nesse texto: trabalho produtivo. Então quer dizer que o seu trabalho tem que ter resultado. O seu trabalho tem que ter resultado. Vai pegando. Deus escolhe, nomeia, dá uma função, uma ocupação, e aquilo que Deus te nomeia ou te coloca em um cargo tem que ter produtividade. Quando isto acontece, aí vem a recompensa. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Agora vem o quê? A recompensa. Recompensa é galardão. Por que recompensa? Porque eu estou indo trabalhar para Deus e Deus vai trabalhar para mim. Então, quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. E quando você faz isto, para qual função Deus te designou, você está trabalhando para Deus e Deus vai te recompensar. É como se você estivesse trabalhando, uma comparação, uma semelhança, trabalhando numa empresa. Por que o funcionário trabalha naquela empresa? Pelo salário. O salário é a recompensa daquele trabalhador. Ele vale aquele valor. A função dele é paga naquele valor. Se ele trabalha em tal função, o teto dele é aquilo. Não passa daquilo. Então todas as formações têm um teto. Valor X. Ou seja, é o que aquele funcionário vale. Pelo trabalho que ele desempenha. Então a pessoa trabalha pelo salário. Porque no dia que ela estiver trabalhando e a empresa não estiver pagando, ela vai sair e colocar a empresa, como diz o ditado popular, no pau. Porque usou da sua mão de obra e não recompensou com seu salário. E ninguém trabalha de graça. Diz um ditado que até relógio não trabalha de graça. Você tem que dar corda, né? Ou colocar pilha. Não é verdade? Você tem que girar para poder o relógio trabalhar. Então todos, numa empresa, trabalham para tal função. Trabalham em tal função para receber tal valor. A recompensa é aquele salário. No reino de Deus, nós trabalhamos para Deus. No reino de Deus, não é o pastor que recompensa. No reino de Deus, não é o pastor João Ribe que vai me recompensar. Não é o pastor Neilton. Não é o obreiro que vai te recompensar. Não sou eu que vou te recompensar. Quem é que vai te recompensar? Deus.
Por quê, pastor? Porque você não está trabalhando para mim, você está trabalhando para Ele. O reino é dele, a obra é dele. Então é Ele que recompensa. É por isso que Jesus disse: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você está pegando aí a visão? Então, 4 características divinas nesse texto: escolha de Deus, nomeação para um ofício, trabalho produtivo, e aí vem a recompensa. E você sabia que no reino de Deus nós precisamos entender que quem escolhe é Deus, não é o homem, é Deus quem escolhe, como diz o versículo aqui. Não somos nós, pastores, que escolhemos as pessoas, é Deus quem escolhe e faz chegar até nós. Sendo assim, os homens, que somos nós, só confirmam aquilo que Deus já havia determinado. Por exemplo, o meu ministério foi Deus que me deu. O ministério do pastor Jorim foi Deus que deu ao pastor Jorim. Foi Deus quem o escolheu. Mas ele era pastoreado por tal pastor. O pastor só confirmou aquilo que Deus já havia determinado. O homem só confirma aquilo que Deus já determinou. Ele não pode fazer mais nada além daquilo. Então Deus escolhe, o homem confirma. Então eu tenho que agradar a Deus. E quando eu agrado a Deus, Deus me agrada também. Os homens confirmam aquilo que Deus já havia determinado. E você pode prestar atenção: tudo que é feito de homem se acaba. Se for coisas predestinadas pelos homens, se vai. Certa vez, vou te mostrar no texto bíblico, alguns fariseus pegaram os apóstolos, deram uma surra neles e queriam acabar com eles, porque eles pregavam acerca de Jesus. E nessa época tinha um doutor da lei chamado Gamaliel. Eu quero até ler com você esse texto. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. E chegaram até Gamaliel. E Gamaliel era um homem muito sábio mesmo. Olha o que diz: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram, né? Aqui fala da importância de agradar a Deus, né? Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou ao príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo. Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram, queriam acabar com os apóstolos, e deliberaram a matá-los. Fizeram conselhos: vamos matar esses homens. Aí vão chegar até o Gamaliel. Mas levando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, para ver o que ele achava, né, dessa decisão desses conselheiros fariseus, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Leva esses homens para fora, deixa eu conversar com vocês. Aí o doutor da lei Gamaliel vai falar. Olha o que ele vai dizer, verso 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos, tome cuidado de impor as mãos sobre esses homens. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, que eram os apóstolos. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então quer dizer que isso é de homem. Não foi Deus que havia escolhido esse Teudas, era coisa de homem. Por isso que ele se desfez, acabou tudo. Aí vai levantar um outro. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si também. Mas também este pereceu.
e todos que lhe deram ouvidos foram também. Então é coisa de homem, não é coisa de Deus, correto? Agora vai entrar o que é de Deus. Versículo 30, olha lá. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará como Teudas e Judas, mas se é de Deus. Verso 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. Então, peraí, o que é dos homens passa, mas o que é de Deus permanece. Tudo que passa é dos homens, tudo que permanece é de Deus. Se a pessoa é chamada, escolhida e ungida por Deus, vai permanecer, mas se for de homem, vai passar também, porque o que é do homem passa, e o que é de Deus permanece. Isso é escolhidos de Deus. Os apóstolos eram escolhidos de Deus. Escolha, e Deus escolheu alguns, que eu vou citar alguns nomes aqui, escolheu para uma função, ou seja, nomeou para tal cargo, para tal função. Primeira pessoa que Deus escolhe e nomeia, Noé. Foi escolhido por Deus para construir a arca. Deus escolheu Noé e deu uma ocupação para ele. Qual foi a ocupação? Construa a arca. Está aqui Noé construindo a arca de Deus. Ele foi escolhido e designado para isto, para a ocupação da arca, que a arca salvou a sua família e a espécie de animais, um de cada casal, né? Noé construiu a arca, foi escolhido por Deus e designado para tal função. Gênesis capítulo 6, versículo 8, aqui fala da escolha de Noé. Deus escolhendo Noé. Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Você sabe o que significa essa palavra graças aos olhos do Senhor? Eu notei aqui, achou graça aos olhos. Quer dizer, o Criador viu algo bom no ser humano, por isso foi designado para tal missão. Ou seja, Deus já havia aqui escolhido Noé, tá vendo? Porque viu em Noé um homem justo. O coração de Noé era um coração perfeito, e isso chamou a atenção de Deus. Então ele designa a Noé para construir a arca. Assim também Deus fez com Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para livrar o povo do Egito. Ele foi designado para o ofício de libertador de Israel da escravidão. Olha lá, para que Deus escolheu Moisés? Para libertar o povo do Egito. Então Deus escolhe Moisés e o leva ele para um ofício, o ofício de libertador de Israel. Em Atos capítulo 7, versículo 30 ao 36. Vamos ler aqui Atos 7, versículo 30 ao 36. Olha o que diz. E completados 40 anos, Moisés, tá? Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Olha a escolha de Deus. E ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés
a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador. Olha a ocupação de Moisés: libertador, pela mão do anjo que lhe aparece no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Deus chama Moisés, escolhe Moisés, vocaciona Moisés e dá uma ocupação, nomeia Moisés para ser libertador de Israel. Deus chama, escolhe e nomeia para tal ocupação, para tal função. Vou te dar mais um exemplo: Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Davi foi um homem segundo o coração do próprio Deus. Olha lá, Deus chama Davi, escolhe Davi e escolhe para ocupar a função do quê? De rei de Israel. Olha o que diz em Salmo 78, versículos 70 ao 72. Também elegeu a Davi. O que é eleger? Muda a tradução para NTLH. Eleger, escolher. Você quer ver o que é eleger? Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei, ocupação, rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Quem escolheu Davi? Deus. Quem deu a função para Davi? Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Então por isso que Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Depois que tirou Saul foi um rei que saiu. Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Então Deus escolhe Davi e dá uma ocupação de rei. E como Davi, assim foi Isaías também. Deus escolheu Isaías para ser profeta da nação de Israel. Isaías capítulo 49, versículo 1 e 2. Olha o profeta Isaías, também escolhido de Deus. Escolhido para quê mesmo? Para ser profeta. Ele fez com que as minhas palavras... Volta para RC, ô Samuel. Só quando eu pedir você troca, tá? Volta para aí. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Deus escolheu Isaías 43, versículo 1, e fez da boca dele uma espada aguda. Quando ele abria a boca, era a palavra de Deus que saía. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei, te escolhi, e pelo teu nome tu és meu. Quem é escolhido de Deus é dele. Você é de Deus, você é escolhido pelo Senhor. Como Isaías, também Deus escolheu a Jeremias. Isaías deu uma ocupação para ser profeta. Deus escolhe Jeremias e dá uma ocupação para ser profeta. Olha o profeta Jeremias também escolhido, e desde o ventre dele, da mãe dele, viu? Desde o ventre Isaías foi escolhido. Isaías capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Olha o que diz Isaías capítulo 1, verso 5. Porque seríeis ainda castigado. Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre. O que é formação? Quando ainda era um embrião. Era um embrião sendo formado no ventre da mãe dele. Deus havia escolhido Jeremias. Olha lá. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Sabe o que é santificar? Separar.
Ou seja, Deus separou Jeremias para ser profeta da nação de Israel. E te santifiquei as nações, te dei por profeta. Você vê a escolha de Deus e a ocupação do homem. Deus escolhe e dá uma ocupação. Deus escolhe e dá uma ocupação. Deus escolhe e dá uma ocupação. E você, está sem ocupação? Deus te escolheu. E a ocupação? E a função? Onde você vai trabalhar para Deus? Porque Deus sempre escolheu e deu ocupação. Escolhe e dá ocupação, né? E o último, Paulo, também escolhido de Deus. Foi escolhido de Deus para pregar o evangelho aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15, olha lá. Deus também escolheu Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quem escolheu? Deus. Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Você está vendo? E até Paulo também diz que desde o ventre da mãe dele ele era escolhido. Ele fala como Jeremias falou. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, vai dizer exatamente isso, que Deus escolheu Paulo desde o ventre. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, ou seja, me escolheu e me chamou pela sua graça. Paulo tinha certeza que foi Deus quem escolheu, e não escolheu depois de adulto, escolheu desde o ventre da sua mãe. E para que Deus escolheu Paulo? Para pregar o evangelho para os reis, para os gentios e para os filhos de Israel. Ou seja, Deus escolheu Paulo e deu uma ocupação. Então quando Deus escolhe, está lá: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Aí o que diz? E vos nomeei para que vai. Nomear é o que eu disse, fazer nomeação de alguém para algum cargo. Deus nomeou para um cargo. Eles ocuparam, esses homens ocuparam posições que Deus havia designados para tal missão no reino. Então todos esses homens que eu citei, Noé, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Paulo e tantos outros, todos eles foram escolhidos por Deus e nomeados, designados para tal função. E também nós somos escolhidos por Deus. E depois que eles foram escolhidos, nomeados, que Deus disse? Vades e deis fruto. Isso quer dizer trabalho produtivo. O trabalho tem que ser produtivo. Primeiro a gente precisa saber que o trabalho no reino de Deus não é vão, tem uma recompensa. Nós temos que trabalhar para Deus. Se você souber o tamanho do galardão que você tem para receber, você trabalharia para Deus todos os dias. Lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer exatamente isso, que nosso trabalho na obra de Deus não é vão. Tem uma recompensa, assim como você trabalha numa empresa e você trabalha pelo salário que você recebe, porque você sabe que vai receber. Às vezes você recebe dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, mas o salário vai cair. Então você trabalha pelo aquele salário que você recebe. Então nós trabalhamos para Deus para receber galardões, a recompensa que vem de Deus. Aí Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, não pare, constantes, abundantemente, sempre abundantes na obra do quê? Do Senhor, no trabalho de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vão quer dizer que tem uma recompensa. Eu trabalho para Deus, Deus vai me dar a recompensa. Ah, pastor, o senhor trabalha para o pastor João Ribeiro. O pastor João Ribeiro é meu pastor, mas eu trabalho para Deus. Eu trabalho para Deus há 25 anos. Na Paz e Vida eu acredito que eu esteja aqui uns 10, 11 anos. 10 anos eu trabalho aqui, mas eu trabalho há 25 anos para Deus, fazendo a obra. Sempre trabalhei para Deus. Agora vem cá, quem vai me recompensar todos esses anos? É Deus. E no reino de Deus não tem aposentadoria. Ai, trabalhei 30 anos, vou me aposentar. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Você tem que continuar trabalhando e dando frutos mesmo depois de velho.
Você sabe o que os Salmos diz? Eu vou mostrar para você o que o Salmo diz, né? Salmo 92. Deixa eu ver Salmo 92 para você ver. Versículo 12. Vou ler 3 versículos. Olha o que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Agora veja, na velhice ainda darão frutos. Não existe aposentadoria no reino de Deus. E serão frutos viçosos e florescentes. Você está vendo aí? Ou seja, na velhice ainda darão frutos. Versículo 15. Para anunciarem, pregar o evangelho, que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. No mundo circular tem tempo de aposentadoria, e tem até alguns que aposentados ainda trabalham, não tem? Tem alguns que mesmo aposentados trabalham para ganhar outra renda. Mas no reino de Deus não existe aposentadoria, porque até no tempo da velhice você vai continuar trabalhando e dando frutos para o reino de Deus. Então, trabalho produtivo, quando fazemos de coração aberto, o nosso trabalho tem resultado. Vades e dei frutos, trabalho e resultado, tem resultado muito bom, porque fazemos de bom grado para com o Senhor. Olha o que diz a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24. De tudo quanto fizerdes, trabalho, fazei a quem? Fazei ao todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, quando eu faço para Deus, eu tenho que lembrar que eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Por quê? Porque é Ele quem vai me recompensar. Sabendo que recebereis do Senhor o quê? Galadão é recompensa. O galadão da herança. Porque o Cristo, o Senhor, servis. Então quer dizer que quando eu faço algo no reino de Deus, eu estou fazendo para Deus, e Deus é quem vai me recompensar. Então vai pegando aí, pessoal, escolha de Deus, ocupação que Deus te deu, para você trabalhar e dar resultado. E dar resultado. E qual é o trabalho que o Senhor quer de nós? Qual trabalho é este? Qual é o trabalho que Deus quer de nós? Diga: ganhar almas. Este é o trabalho que Deus quer de você. Agora vem cá, quantas almas você já ganhou? Quantas almas você já ganhou para Deus? Quantas pessoas você conseguiu levar para batizar? Quantas? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas almas? Porque é esse trabalho. O fruto que permanece, como diz a palavra, e o fruto permanece. O fruto que permanece são as almas. São as almas. Nenhum outro fruto permanece. Se você for no pé de goiaba, a goiaba apodrece e cai. É ou não é? Se passar do tempo, cai. E se você pegar a goiaba e colocar lá na fruteira, também vai apodrecer, não vai? Tem um tempo determinado para comer aquele fruto. Senão apodrece. Então o único fruto que permanece são as almas. Então esse é o trabalho que Deus quer de nós, ganhar almas. Esses são os únicos frutos que permanecem. E se são frutos, então nós somos o quê? Árvores. Deus nos olha como árvores. Vem cá, pessoal. Você já foi numa árvore e só tinha um fruto? Geralmente as árvores são carregadas de frutos. É ou não é? Uma árvore frutífera, viu? Não estou dizendo uma árvore estéril que ocupa a terra inutilmente, não. Vamos lá, você tem um pé de manga na sua casa. Aí você tem lá um pé de manga, aquele terreno bonito, e aquele pé de manga não dá manga, só fica caindo a folhas. Aquela árvore ocupa aquele terreno inutilmente. Porque se é um pé de manga, tem que produzir manga. Se eu quero árvore para dar sombra,
ou amarrar a rede, não precisa ser um pé de manga. Qualquer árvore que não tem fruto pode ser colocada ali. Mas se a árvore é de frutos, tem que dar frutos. Tem que produzir frutos. Então, se o Senhor está dizendo vai e dê frutos, então Ele olha para nós como árvores. Nós somos árvores. E o próprio Salmos 1, vou ler para você os Salmos 1, versículo 1 também, 1, 2 e 3, fala também como árvores. Quer ver? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha agora. Pois será como... Está vendo que Deus nos compara como árvores? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Então Deus nos vê como árvores. E como é que está a sua árvore? Está produzindo? Está dando frutos? Como que está a sua árvore? A árvore tem que produzir frutos. Ganhar almas não cabe unicamente ao pastor, ao obreiro, ao músico, ao líder. Eu sou um ganhador de almas. Sempre ganhei e nunca quero deixar de ganhá-lo. Porque no dia que eu chegar lá, vai ver o galardão que eu estou recebendo. Sempre ganhei almas. Nunca fiquei sem ganhar uma alma sequer. Agora vem cá. Não cabe só a mim ganhar almas. Cabe a todos nós. Você sabia disso? A ordem de Jesus é para todos. Diga assim, a ordem de Jesus é para mim também. Eu tenho que ganhar almas. Você quer ver? Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Coloca aí Marcos 16, verso 15. E disse-lhes, quem disse isto? Jesus. Ele disse para Pedro, não foi? Pedro, vai por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi para Pedro que ele disse? Foi para João? João, vai por todo mundo e prega o evangelho e ganhe almas. Foi para João? Foi para Mateus então? Mateus, vai por todo mundo, prega o evangelho e ganha alma. Foi para Mateus? Você está vendo o nome de alguém aqui? Então diga, foi para mim. Essa ordem é para mim. E eu tenho que ganhar almas. Por que Jesus não colocou o nome de ninguém aqui? Porque a ordem é para todos. Se ele dissesse, Pedro, vai pregar o evangelho e ganhar almas, sabe o que João ia dizer? É para você, Pedro, não falou comigo, falou com você. Alguns na igreja pensam assim, esse negócio de ganhar alma é com pastor, eu não sou pastor. Está errado. Não, esse negócio de ganhar alma é com evangelista. Evangelista tem que ganhar alma. Tem que ganhar alma sim. Evangelista tem que ganhar alma sim. O trabalho dele, a função dele é evangelizar. Mas não cabe só evangelista. Não foi para evangelista que Jesus falou. Não, esse negócio de ganhar alma é para obreiro, para diácono, para cooperador. Eu não sou obreiro, não. Não, você tem que ganhar almas. Jesus não citou o nome de ninguém, ele deu a ordem para todos. E esta alma que você ganhar, ela tem que se batizar. Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não adianta eu ganhar almas e ela não ser batizada. As almas não forem batizadas, não tem crédito nenhum. A alma tem que ser batizada. Ela tem que vir para Jesus, tem que se batizar. É isso, é fruto do nosso trabalho. Você sabia que fizeram uma pesquisa estrangeira, acho que foi nos Estados Unidos, eu quero colocar aqui, para você ver como que são as almas que cheguem diante de Deus. As almas que vêm à igreja, que buscam a Deus. Eu vou colocar aqui, para você está muito longe essa pesquisa, mas eu vou ler para vocês aqui. Uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional perguntou como que as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Olha o resultado, vai vendo. 2,9% através de programa de rádio, que nós temos rádio, né? Feliz FM, TV. 2,4% através do sermão, da palavra, pregação. 2,1% através de outros meios. 1,1% através de filmes evangélicos, inclusive tem um filme bom aí, como é que chama aquele filme? Forja? A Forja, né?
Filme bom, legal, estão recomendando aí. Alguns podem se converter assistindo esse filme, né? 1% através de programas de TV, como nós temos TV Feliz, TV também nós temos. 2,9% através do trabalho do pastor, que é o trabalho que nós fazemos pastoral, domésticos da fé. E é verdade, viu? Ganhamos muitas almas com esse trabalho. Muitas e muitas almas mesmo. E não para não, vamos continuar. 3% através de distribuição de literaturas e bíblias, que são os livros que nós distribuímos, né? Bíblias, coisas assim. 4,4% através de cruzadas evangelísticas, como o trabalho que nós vamos fazer em dezembro agora, do Natal Solidário, um trabalho evangelístico com ação social. Agora veja assim, veja aqui, 29,9% através de amigos. Amigos que trazem amigos. Agora, quem trouxe algum amigo hoje aqui? Levante a mão. Ninguém trouxe amigo, tá vendo? Tá fora, hein? Muitos que estão na igreja vieram através de amigos. Amigos que se chegaram e estão na presença de Deus. Agora veja isso aqui, 49,7% através de parentes. Quem veio à igreja através de parentes? Levante a mão. Parente assim, irmão, irmã, pai, mãe, tio, tia. Parentes. Então quer dizer que o maior número de pessoas que estão na presença de Deus na igreja é através de amigos e de parentes. Então isso prova que esse trabalho tem que continuar. Por quê? Dá resultado. Dá resultado. Você está vendo que o trabalho pastoral tem alguns frutos, mas são poucos? Você está vendo que o trabalho de rádio, TV tem alguns frutos, mas são poucos? Através de livros gratuitos tem alguns frutos, mas são poucos? Mas a maioria é através de amigos e de parentes, que vêm à igreja e permanecem. Então nós temos que trabalhar para Deus. Pregar o evangelho é uma missão. O Senhor nos constituiu esta missão para pregar o evangelho. E não é apenas uma missão. Pregar o evangelho é uma honra. Você sabia disso, que é uma honra? Eu me sinto honrado pregar o evangelho. Pregar o evangelho eu me sinto honrado. Como quando me perguntam, eu vou fazer alguma coisa, me pergunta, qual é a sua função? Pastor. Eu tenho o prazer de falar pastor, porque tem gente que tem vergonha, porque para muitos pastor não é função. Pastor não é função. No mundo secular não. Mas eu falo, nós somos autônomos, né? Nós não somos registrados nada. Vivemos pela fé, realmente, pela fé. Mas eu tenho o prazer de falar. Quando pergunta, você trabalha do quê? Eu sou pastor. Eu trabalho como autônomo. Por quê, pastor? Porque eu tenho honra de pregar o evangelho. Eu tenho prazer de pregar o evangelho, e pregar o evangelho é uma honra. Sabe por que é uma honra? Vou te falar por que é uma honra, e vou te mostrar por que é uma honra. Porque os anjos de Deus queriam pregar o evangelho. Você sabia disso? Os anjos de Deus queriam pregar o evangelho. E sabe o que Deus disse? Não, lá tem os meus filhos. Os anjos não foram criados para pregar o evangelho. Os anjos foram criados para guardar aqueles que pregam o evangelho, para proteger aqueles que pregam o evangelho. Os anjos atentaram para isso, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque Ele designou você para isso. Ele te escolheu você para isso. Ele te chamou você para isso, e não foi o anjo. Quer ver? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos lá, versículo 11. Vou ler do 11 ao 12. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então os profetas pregaram a morte e ressurreição de Jesus, através do Espírito Santo, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, homens mortais, né? Eles ministravam estas coisas, os profetas, que agora,
vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu pregaram o evangelho, os apóstolos, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os apóstolos pregaram Jesus, a vinda dele, do Messias, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, coisas que os anjos atentaram para isto, mas não foi permitido. Para você ver que honra é pregar o evangelho. Mas vai chegar um tempo que um anjo vai pregar o evangelho. Vai chegar um tempo que aquilo que eles desejavam vão fazer. Você quer ver? Em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. O anjo vai pregar o evangelho, mas por enquanto o anjo não prega, quem prega é você. Por enquanto não é o anjo que ganha almas, por enquanto quem ganha almas é você. Não é anjo. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o que nas mãos? O evangelho. Ele está pregando o que o anjo? O evangelho. De quem o evangelho fala? De Jesus, das boas novas. E tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Proclamar é anunciar. Ei, é uma honra você pregar o evangelho. O anjo queria e não pôde. Agora ele vai pregar o evangelho, para proclamar, anunciar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a honra do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é Jesus. O anjo está falando de Jesus. E você não fala de Jesus para ninguém, você não prega para ninguém, você não ganha uma alma sequer. Você foi escolhido para dar frutos, e o vosso fruto tem que permanecer. Pregar o evangelho é uma honra, pessoal, é uma honra, mas por enquanto nós temos que pregar esse evangelho. E eu vou dizer mais, hein? E ai de nós se não pregarmos o evangelho. Você quer ver o que Paulo disse? Lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo vai dizer exatamente isso, porque o evangelho é imposto para pregar. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Deus te escolheu e impôs essa obrigação para você pregar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Será que esse ai soa bom? Ai de mim. Esse ai soa como um ato de justiça de Deus. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Esta missão me foi imposta. Imposta porque quando Deus te escolheu, Ele te nomeou. Ele te deu uma ocupação, e esta é a ocupação que Ele te deu. Esta ocupação foi imposta, de pregar o evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus. E você é uma árvore, tem que dar frutos, e a árvore que não der frutos, como diz a palavra, é cortada e lançada ao fogo. E quando você prega o evangelho e dá frutos, esse fruto permanece, você terá o direito do milagre, do galardão, da recompensa que Deus te dará. Para nós encerrarmos, segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz a palavra, segundo o livro de Crônicas: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Ainda que você pense: eu não faço em troca de nada, eu não faço para querer isso, mas Deus te dará uma recompensa. Mesmo que você não faça por esse pensamento, mas Deus te dará uma recompensa. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, olha o que diz a palavra. Jesus dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo
a sua obra. Quem vai começar a trabalhar para Deus a partir de hoje? Quando você trabalhar para Deus, Deus vai trabalhar para você, vai operar um milagre na sua vida, vai te dar recompensa, porque você se tornará um ganhador de almas. Se coloque de pé. Você vai saquear o inferno. Você vai saquear o inferno. Você vai ganhar sua empresa toda para Jesus. Você vai ganhar sua casa toda para Jesus. Você vai ganhar sua vizinhança toda para Jesus. Você vai ganhar o seu bairro todo para Jesus. Você não crê nisso, não? Você vai ganhar a família toda para Jesus. O doméstico da fé, quando vai numa casa, ele não ganha uma pessoa não, ele ganha toda a família. Nós batizamos toda a família. Nós somos uma casa, ganhamos toda a família para Jesus. Batizamos 8 pessoas da família. Nós não se contentamos não em ganhar um membro, nós queremos ganhar toda a família se não for. E sabe o que disse Jesus? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a palavra de Deus, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você tem que ganhar almas. Amém? Eu vou entregar um para cada um isso aqui, ó.